Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui agora ao estudo da lição 13, última lição do segundo trimestre do ano 2020. Devido a confinamento social, estamos fazendo as aulas através de vídeo. Ainda vamos analisar o que vai acontecer a partir do mês de julho, se ainda não voltarmos à forma presencial de escola bíblica dominical. Estaremos vendo o que iremos fazer, já que a CPAD também tem uma dificuldade com as questões de revista, mas analisaremos durante essa semana. Entraremos em contato com os irmãos aí via WhatsApp ou outro meio para vermos o que vamos fazer. Então, lição 13 é a batalha espiritual e as armas do crente. Textual: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica em classe, Efésios 6, 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O objetivo geral do autor da lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Então vamos aqui à introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa introdução, nesse início da introdução, eu coloco aqui, destaco aqui a palavra inevitáveis. A luta do cristão é diária. A luta da igreja é diária. Ela não cessa, ela não para até o dia da volta de Cristo. E a luta é contra quem? Contra as forças espirituais da maldade. Mas como vamos aprender na lição, para lutar contra forças espirituais, precisamos de armas espirituais, a qual vamos aprender especialmente no ponto 3, onde ele vai destacar cada uma das partes da armadura. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e manter firme na marcha contra o mal, o soldado de Cristo precisa vestir toda a armadura de Deus. É o que veremos nessa lição, que está dividida em 3 pontos. 1. Preparo espiritual do crente para a batalha, conhecendo o campo da batalha espiritual e as armas espirituais indispensáveis ao crente. Fortalecido no poder do Senhor. A expressão na forma passiva fortalecer no Senhor 6:10a indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. O homem não é poderoso em si mesmo. O homem não tem força em si mesmo. Então, nós precisamos buscar no Espírito Santo, como diz aqui o texto, fortalecê-los no Senhor. Para uma batalha, precisamos estar fortes.
E só no Senhor é que podemos nos fortalecer diariamente para esta batalha. Renovação da mente, vida de santidade, ser cheio do Espírito. 3 coisas que ele fala durante a carta. Renovação da mente, 4:23, vida de santidade, 4:24, ser cheio do Espírito, 5:18. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então ele fala uma coisa aqui bastante interessante. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência, frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Eu vou citar uma pessoa, sem citar nome, que, infelizmente, uma pessoa que conhecemos em certo momento da nossa vida, ela conhecia as Sagradas Escrituras. Se você fosse conversar com ela, conhecia mais que muitos cristãos, mas vivia uma vida paralela com a sua família, ou seja, não obedecia a palavra de Deus. Também vou falar uma outra pessoa, um famoso apresentador de talk show aí da TV brasileira, e que, se você visse ele na citação da Bíblia Sagrada, tinha bastante conhecimento para citá-lo. Somente não aceitou a Cristo como Salvador, ainda está vivo, não aceitou a Cristo como Salvador e vive a sua vida como ele quer, mas conhecer a Escritura. Então, não adianta apenas conhecer a Escritura. Ah, pastor, então está incentivando a não conhecer? Não, está incentivando a você conhecer a Escritura, mas obedecê-la. Aí eu vou para você aqui, vamos lá. Vou ler um texto da Bíblia, não está citado aqui pelo autor da lição, mas vamos ler aqui, são textos que a gente precisa aprender. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, o que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ler, ouvir e guardar. Então não adianta somente ler, não adianta somente ouvir, mas tem que guardar aquilo que eu vi, tem que obedecer a palavra de Deus. Também não adianta apenas frequentar cultos da igreja, sem a genuína conversão, mudança de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é sentar no banco da igreja que vai fazer você estar pronto para a batalha espiritual. É ter a sua vida transformada por Cristo. E a cada dia, mesmo nas nossas fraquezas e dificuldades que temos, nos preparar espiritualmente para vencer essa batalha. Depois ele fala sobre vigilância. Vigilância em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade da vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar no combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Ele vai dizer, aqui no texto, ele fala de toda a armadura de Deus. Né? Ele fala de toda ela. E no final ele diz assim, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com perseverança e súplica por todos os santos. Então, a vida de oração, a comunhão com Deus, é que vai nos fazer estar capacitado para vencer essa batalha. Ele fala de uma cobertura espiritual. O inimigo, ele, como dizem alguns pregadores, vamos dizer assim, parafrasear, né? Quando você faz algumas coisas na igreja, ele não treme. Mas quando você ora, ele treme, porque ele sabe que a oração vai modificar todo este quadro. E aquilo que ele possa fazer, ele não vai conseguir fazer. Significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância ou oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Então, oração e vigilância. O inimigo, ele tem, a Bíblia diz que a gente não pode ignorar os seus ardis. A Bíblia diz que nós devemos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir. Porque nós estamos falando aqui de uma batalha espiritual. Não é uma batalha de homem contra homem, de ser humano contra ser humano.
mas é uma batalha contra as potestades e principados que habitam lugares celestiais, como vamos ver aqui, como diz no ponto 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Então, a primeira coisa que ele vai falar aqui no ponto 2 é as astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, significa caluniador e acusador. E aí ele cita Mateus 4:1, João 8:44, que é o diabo é o pai da mentira, 1 Pedro 5:8. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços contra o propósito de destruir a igreja de Cristo. Quais são as suas astúcias? Uma, confundir a mentira com a verdade. Gênesis 3, 4, 5. Que texto é esse aqui, pastor? Como é que ele quis confundir a verdade, a mentira com a verdade? Vamos lá, meu amado irmão. É necessário aprender. Gênesis 3. Não lerei todos os textos, mas alguns eu lerei para melhor orientação dos nossos amados irmãos através da palavra. Você deve ler os textos em casa e deve analisá-los. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, com o fruto que Deus tinha falado para Eva não comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eva, Adão ou qualquer outro ser humano se tornou igual a Deus? Não. O bem eles já conheciam, porque eles foram criados nas coisas boas. O que eles passaram a conhecer foi o mal. Isso trouxe morte para a vida deles. Então, o diabo manipulou ali, através da serpente, confundir a mentira com a verdade. Segundo, deturpar as escrituras, Mateus 4:6. Pastor, mas que texto fala de quê? Quando Cristo foi tentado. Mandou Jesus se jogar lá de cima, que os anjos vão segurar. E a Bíblia diz que se tu tropeçar numa pedra. Então, ele tentou deturpar as escrituras para enganar a Cristo. Mas Cristo os venceu também através da palavra, ele teve que se retirar. 3. Dissimular e induzir a dissimulação. Vamos ler aqui 2 Coríntios 11, 13 e 14. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Tem um pouquinho. Tomamos um pouquinho mais de tempo, mas não é problema. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eu vou preferir nem comentar, meu irmão, mas analisa o que tem acontecido hoje, como o diabo tem enganado pessoas, deturpando a sua palavra. Dissimular e induzir a dissimulação. Ou seja, ele se transfigura em anjo de luz, para parecer que é uma coisa boa, e as pessoas acreditam nisso. Por isso aí há tantas séries na TV sobre anjos, anjo bom, anjo mau, e vai aqui e tal, aí é anjo da guarda, é anjo da noite, é anjo não sei de onde. Cuidado, meu amado irmão, porque muitas vezes o que você está vendo na televisão, no cinema e outros lugares, é a própria personificação do inimigo de nossas almas. Mas eu não vou entrar muito nessa parte. Fazer falsos sinais, 2 Tessalonicenses 2:9. Quando ele fala do anticristo, o anticristo vai fazer falso sinal. Você vai ver que o anticristo vai morrer lá na tribulação, vem o falso profeta, ressuscita a imagem, enfim, e as pessoas vão ser enganadas por falso sinal. Mas vai ser só na grande tribulação? Não, hoje estão sendo enganados por falsos sinais. Eu só vou trocar um pontozinho aqui que não tem a ver com a lição, mas dizer, os discípulos foram separados de Jesus, 70, aí não eram os 12, 70 e foram sair pregar para lá. Voltaram e falaram, Senhor, teu nome expulsamos demônio, curando as pessoas, assim, não fica alegre por isso, fica alegre por o teu nome está escrito no livro da vida. Certa vez, o pessoal falou assim para Jesus, ele fala do último tempo, né, que vai acontecer. Senhor, teu nome expulsamos demônio, falamos língua, fizemos, acontecemos e tal. Jesus falou, nunca vos conhecer vós que praticais a iniquidade. Haverá falsos sinais e cuidado para você não acreditar neles. Fazer acusações. Isso aí, o próprio nome aqui de diabos, caluniador e acusador. Há vários textos na Bíblia que ele faz isso. Semear incredulidade. Promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena, revestido de toda a armadura de Deus. É contra isso que estamos lutando. E estamos lutando hoje, aqui no Brasil, diante de todas essas coisas.
Não estou falando de apoiar político A, B ou C. Nós vamos orar por todos os políticos, seja quem esteja no poder. Mas há um viés político no Brasil que quer colocar ideias novas aí, novas não, velhas, né? Porque o diabo não, ele só renova as suas coisas. Mas coisas que querem mudar na área LGBT, na área de pessoas poderem fazer eutanásia, aborto, e uma série de coisas que passam a ser normais, naturais, e não vamos olhar para a palavra, e o Senhor é contrário. Então, muito cuidado com isso. Mas isso não se luta contra a pessoa. Isso não se picha muro, ou se vai para o Facebook para colocar coisas contrárias a A, B ou C. Isso se resolve com oração. Armas espirituais é oração, é clamor, é ser vestido da armadura de Deus. Conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue. Estamos até tocando no assunto anteriormente. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essa declaração indica que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Vamos ler aqui 1 João, capítulo 5, versículo 19. 1 João 5, 19. Vamos voltar aqui um pouquinho, abrir em 3 João, 2 João. Já estamos chegando aqui em 1 João 5, 19. E diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Infelizmente, o homem não consegue entender isso e não aceita isso. Quem está com Jesus, está com Jesus. Quem não está com Jesus, está com o maligno. É forte, mas é isso, meu maligno. Ah, pastor, mas o sujeito não é possesso. Não estamos falando de possessão aqui. Que você tem que sair por aí, ou botando a mão na cabeça de todo mundo que não aceitou Jesus, expulsando demônios. Não. Mas o diabo sutilmente domina a vida das pessoas e impede, coloca um obstáculo no coração das pessoas para que, quando se faz o apelo para elas aceitar Jesus, quando se coloca para uma vida cristã, elas possam viver a vida cristã como Deus quer que faça. Então, ele mantém os homens na escuridão, escuridão espiritual. E nós estamos batalhando contra isso, porque queremos ver o céu povoado e o inferno vazio. Mas isso temos que fazer a nossa parte, com a armadura de Deus. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Precisamos lutar espiritualmente e estar preparado para tal. Vamos ver aqui as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principado, potestade, príncipe da terra desse século e o espiritual da maldade. Então, esses seres são caracterizados em 3 aspectos. Primeiro, são poderosos. Principado e potestade indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipes da terra são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Então, os demônios estão aí. É por isso, meu amado irmão, que às vezes é bem importante. Chega alguém demoniado na igreja. E é identificado, se manifesta, o demônio se manifesta. O que nós cristãos temos que fazer? Orar com fé, em nome de Jesus, para que o demônio seja expulso. Pastor, eu tenho que conversar com o demônio? Não, biblicamente não. Jesus só conversou uma vez com o demônio. Foi na casa do Gadareno, mas nós outras não. O demônio via falar, Jesus já repreendia ele. Quando chega lá na frente, já falamos recentemente, colocamos isso em uma outra pregação aí, fizemos, quando lá no livro de Judas, da Epístola de Judas, ele fala sobre uma contenda que teve pelo corpo de Moisés entre Satanás e o arcanjo Miguel. E diz lá que Miguel não quis proferir juízo informatório, ou seja, demônio, tu é feio, tu é chato, tu é isso, tu é aquilo. Não, ele disse, o Senhor te repreenda. Até pregamos com isso quando pregamos lá sobre Zacarias e o sumo sacerdote Josué. Então, não tem
que ficar massacrando a pessoa. Ah, fala aí qual é o teu nome e qual é a tua religião. O diabo é mentiroso, meu amado irmão. Eu não vou acreditar em nada que o diabo fala. Se o diabo diz que ele detesta a minha igreja e ama as outras igrejas, ele pode estar mentindo. E aí eu não posso acreditar nele. Eu tenho que expulsar ele em nome de Jesus, para que ele saia, aquela pessoa fique liberta e possa ser pregada a palavra para ela possa aceitar a Cristo como Salvador e a sua vida ser transformada pelo poder de Deus. Eles são malignos. Esses agentes formam a joia espiritual da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Parece até redundância dizer que demônio é maligno, mas meu amado irmão. E por isso que a gente não entende tantas coisas que aí por existem e as pessoas precisam ser libertas. Muitas coisas que as pessoas, eu não quero nem entrar muito nesse ponto, que as pessoas às vezes não entendem bem, e tratam como doença, patologias, outras coisas, existem sim, mas existem também demônios, e não é para dar culpa, a pessoa fez isso aqui é porque tinha um demônio, então a culpa não é dela, não. A culpa é dela em deixar que o demônio entre na sua vida, abrir a porta para que o demônio entre. Porque a pessoa que busca a Deus, a pessoa que está coberta, revestida espiritualmente, o demônio não vai poder fazer nada contra a sua vida. Portanto, muito cuidado. Muita coisa que acontece aí, terrível, que a gente fica pensando, são ações, e quase todas elas, do inimigo de nossas almas. Eles são malignos. Não pode ser tratado como seres bons. São horríveis. E eles são astutos. Isso aqui é muito interessante. São cheios de sutileza e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível, acima de todo principado, poder, potestade, domínio. 1:21. Lá de Efésios, nós estudamos lá no início do trimestre. O Senhor está acima de todo principado, potestade, tudo. Porque aqui parece assim, potestade, eu vou temer. Não. Eu, ser humano, eu sem Jesus, o demônio me pega, bagunça a minha vida, o diabo bagunça a minha vida, derruba a minha vida, transtorna a minha vida, e tudo vai se acontecer de mal comigo. Eu com Jesus, ele não tem poder sobre a minha vida, é isso que a palavra nos diz. Jesus disse lá, esses sinais seguirão os que creem, e entre eles está lá, expulsarão demônios. O poder não é meu. O poder não fui eu que conquistei com nada, foi Jesus que conquistou a salvação para nós na cruz do Calvário, e aqueles que creem nele recebem o poder vindo de Deus para poder lutar com a arma correta, a armadura espiritual que vamos estudar, especialmente aqui no capítulo 3. Então a igreja precisa estar preparada. Porque o diabo ele é astuto, ele quer enganar. Enganou Adão e Eva, enganou tantas outras pessoas, mas aquele que está coberto pelo sangue de Cristo, aquele que está remido e lavado no sangue do Cordeiro, que busca e tem comunhão com Deus, ele tem poder para vencer ao inimigo. Então vamos aqui às armas espirituais indispensáveis ao crente. O ponto 2, ele começa a 2 e 3, a falar especificamente cada um, e esse que talvez mais me interesse aqui na lição. Mas vamos lá. Armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz do grego panoplia, que significa armadura completa de soldado fortemente armado. Capítulo 6, 11 e 13. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Precisamos comentar, já comentamos algumas vezes, Paulo estava preso, uma das suas cartas da prisão foi a carta em Efésios, ele estava ali diante de um soldado romano todo armado, e o Espírito Santo o inspirou para escrever sobre isso, colocando cada parte da armadura, que vamos ver a partir do 2 aqui, para espiritualmente dizer para nós cristãos quais são as partes da armadura espiritual que precisamos utilizar. Então vamos ver aqui. Agora veja bem, meu irmão, quero falar com você bem fortemente antes até de começar o ponto. É a armadura completa, que diz aqui. Não dá para usar o capacete sem o escudo, não dá para usar a espada sem o pé estar calçado corretamente. Não.
É toda ela. Precisamos tomar toda essa armadura, como já foi dito antes até, com oração, para podermos vencer esta batalha espiritual. Então, ele fala no ponto 2, as armas indispensáveis de defesa, e no ponto 3, a imprescindível arma ofensiva. Vamos lá. A. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, cingia os lombos com a verdade. Verdade é a doutrina de Cristo. Eu vou falar uma coisa forte, meu irmão, séria aqui, bem séria. Cuidado, meu amado irmão. Vou falar de novo, eu acho que eu já falei numa lição passada. Cuidado com o que você está vendo na internet, às vezes até na televisão. Olha para a palavra. Você aprendeu o evangelho. Paulo chega a dizer aos Gálatas, se alguém vier descer do céu um anjo, ou alguém pregar um evangelho diferente disso que eu preguei, seja anátema. Fique com a palavra de Deus. Fique com a Bíblia Sagrada. Porque vai ter gente hoje no século XXI dizendo que dízimo é do diabo, que ceia é do diabo, que jejum é do diabo, que a trindade é do diabo, que não sei mais o que é do diabo, tudo é do diabo. Só não é do diabo aquilo que eles ensinam. Vem outro dizer, a única igreja certa é essa porque guarda tal dia, porque faz isso, porque deixa de fazer aquilo, ou que faz aquilo outro. Meu amado irmão, cuidado. Fique com a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela pregada pela Igreja Metodista Pentecostal. Jamais, meu amado irmão, nós estamos falando aqui de denominação. Nós somos apenas um ramo do Evangelho. A palavra de Deus está sendo pregada aí por diversas denominações, com correção. Eu posso ter até, em parte, algumas doutrinas, um pensamento diferente, mas esse pensamento diferente não vai levar a minha igreja para o céu e a igreja do outro, não. Porque aqueles que creem que Jesus Cristo é o Salvador, aqueles que não creem que é... por que você vai ser salvo? Porque eu sou da Metodista Pentecostal. Você não vai ser salvo porque é da Metodista Pentecostal, você vai ser salvo se você aceitar Jesus. Se um dia você sair da igreja Metodista Pentecostal, for para outra denominação séria, fazer a vontade de Deus, você continuará salvo assim mesmo. E se você alguém de outra denominação séria vier para a Metodista Pentecostal entrar e aqui continuar na presença, eu também. Mas não por causa da denominação, não por causa do pastor, não por causa da Constituição, é por causa da palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, que é a nossa única norma de fé e prática. 2. Vestida a couraça da justiça. Trata de uma malha impenetrável de proteção às obras vitais. Refere-se à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. Eu não sou justificado por mim mesmo. É minhas atitudes? Não, meu amado irmão. Quantas vezes eu faço coisas que desagradam a Deus? É a justiça de Cristo. Lá em Romanos está claro. Somos justificados por Cristo. É a justiça dele que ele ganhou na cruz que vai nos levar a vencer essa batalha. Algo vitais. O inimigo não pode tocar. Você é mentiroso. O sangue de Jesus Cristo me purifica todo pecado. Ele me perdoa o meu pecado. o sangue de Jesus Cristo me purifica. É a justiça de Cristo. Ele tem que se curvar, não diante de mim, mas diante do que Cristo fez na minha vida, tem feito e continua fazendo. Calçado dos pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha sola escravejada para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então, firmeza de estar baseado no Evangelho. A Bíblia diz, cuidado com vendo doutrina. Parece uma doutrina nova, o pessoal corre para lá. Será que é isso? Parece um tempo aí G12, perdoar a Deus. Vamos fazer um grupo aqui, perdoa a Deus pelo que Deus não nos concedeu. Vamos fazer uma oração perdoando a Deus. Perdoar a Deus, meu amado irmão. E quantos foram atrás disso e talvez ainda estejam atrás disso hoje. Eu estou falando de uma das doutrinas erradas. E outro chega lá, joga um paletó e todo mundo cai no espírito faneroso. Isso está completamente errado. Completamente fora da palavra. Então, cuidado com esses ventos de doutrina. É que não dá tempo aqui, nesse vídeo, que tem que ser um pouco rápido até, para falar de tantas heresias e besteiras que acontecem. Cuidado. Olha só. Firmeza no Evangelho, na palavra. E também para testemunhar. Não adianta eu guardar o Evangelho no meu coração e não falar para ninguém de Cristo Jesus.
Tomando, sobretudo, o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, a dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. O diabo vai tentar fazer com que você, eu até citei, acusar você. E ele não acusa só diante de Deus. Como ele tentou lá contra a questão de Jó, o Senhor perguntou para ele, ele falou, não, se ele é porque o Senhor tem dado bênção a ele. Como ele tentou o sumo sacerdote Josué, lá em Zacarias, preguei aqui recentemente sobre isto, e ele vai tentar. E às vezes ele vai tentar dentro do coração. Às vezes você comete um pequeno erro, porque nós somos cristãos, mas nós estamos aqui nesse corpo, já falei várias vezes, e pecamos. E o diabo vai falar, você pecou, não vai dar mais jeito para você, não vai dar mais jeito para você. Mas se você se arrepender, for a Cristo, ele perdoa o teu pecado. Então ele, como diz lá no início, é caluniador, é difamador, ele quer verdadeiramente nos tirar da presença de Deus. Mas aqui nós falamos sobre o escudo da fé. Fé inabalável em Deus que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Se o diabo tem tentado colocar uma dúvida na tua mente, se você verdadeiramente é salvo, repreenda com o escudo da fé para que ele possa ir embora em nome de Jesus. Capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, esse capacete protege a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Pastor, então somos salvos uma vez, salvos para sempre? Não, meu amado irmão, não cremos nessa doutrina. Estamos predestinados para a salvação também?